Vai quis voar no pescoço dele? Não, foi boa. Peraí que eu acho que vai dar. Não deu ainda. É necessário uma contra premium no X, Twitter, para criar uma... Está ao vivo, gente. Transmitindo ao vivo, sinal de ao vivo. Opa! Tá ok, vou pôr a vinheta aqui, peraí. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você. O sistema está rebelde, botou tudo antes do tempo, mas a gente aqui não perde tempo, não. No oferecimento da startup CoSecurity, a Escola Superior de Segurança apresenta o 92º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. O nosso tema de hoje é segurança colaborativa, segurança condominial. Quem está com a gente hoje, participam dessa edição, Marci José dos Campos Verde, consultor sênior em segurança empresarial, administrador de empresas, certificação na ISO 31000, análise de risco, certificação no CPTED-CAP, nível introdutório e intermediário na ICA, membro de Excelência em Segurança do Centro do Conhecimento do Conselho Regional de Arquitetura São Paulo. 356 entrevistas em várias emissoras, Record, SBT, CNN, Globo, Band, Gazeta, Cultura, coautor de 8 livros e autor de 2 DVDs sobre o tema. Mais de 2.000 projetos, sendo mais de 850 em condomínios residenciais ou comerciais. Também conosco, só para variar, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, é com essa dupla famosa, quase uma dupla caipira, Marci, que a gente vai tocar o programa de hoje sobre segurança condominial. Marci Verde, boa noite para você. Boa noite, Marcel. Boa noite, Serrão. Muito obrigado pelo convite. Muito bom sempre poder compartilhar experiências e novas ideias. Muito obrigado. Muito bom, alegria ter você aqui com a gente. Vamos lá, conta para a gente o histórico da sua vida, como é que você entrou nessa área de segurança, essa área de segurança condominial. Fala para a gente aí da sua vida, como é que é a sua vida com a segurança? Bom, eu brinco, né, que eu não planejei ser consultor, mas eu fui me encaminhando para chegar nessa atividade. Por quê? Eu comecei na Polícia Militar, eu sou oficial da Polícia Militar, me formei, trabalhei no policiamento. Aí, quando eu era primeiro-tenente, em algum momento, eu resolvi parar com a parte de segurança pública e comecei a conhecer um pouco da segurança privada. E para isso eu fiz uma série de treinamentos, assisti palestras, cursos. Isso nós estamos falando por volta de 91, mais ou menos. Eu me formei em 88, na Academia de Barro Branco. Em 91 eu resolvi dar uma paradinha e comecei a estudar um pouco esses temas da segurança privada, em termos de legislação, em termos de procedimentos, como funciona uma equipe de vigilância, uma equipe de portaria, equipamentos, uma série de coisas, né? Aí eu fiquei um tempo trabalhando com isso, trabalhando mais com treinamento, quase que focado nisso. E aí eu fiquei 6 meses. Aí eu voltei para a polícia, continuei mais uns 2 anos na polícia. Aí um desses locais que eu fiz um trabalho de treinamento me convidou para algumas reuniões, que eles queriam entender o que eu tinha feito há um tempo atrás. E, na verdade, era uma empresa farmacêutica, multinacional. Aí, depois de umas 3 reuniões, isso durante um ano, eles me falaram, olha, nós vamos abrir uma vaga aqui de gerente de segurança, você quer participar do processo de seleção? Eu falei, posso participar. Eu era um funcionário público, nunca tinha trabalhado com a CLT, tá certo? Eu participei do processo e passei. Aí eu pedi para afastamento da Polícia Militar, continuei trabalhando, passado 1 ano e meio, 2, eu pedi baixa. Eu saí da Polícia Militar e continuei como gerente de segurança.
Depois disso, eu fui trabalhar, uma outra empresa fechou um projeto de gerenciamento de risco com uma frota de veículos, e nesse momento eles iam colocar sistema de rastreamento via satélite, ia ter um sistema com outra equipe que cuidava das escoltas, outra equipe cuidava da segurança dos CDs, tinha que fazer o projeto dos CDs, fazer a parte de definir a equipe. Eu fiquei um ano montando esse projeto, tá certo? Era um negócio até, vamos dizer, estava começando a abrir essa questão de rastreamento via satélite na época, ainda era satélite. Aí, depois disso, uma outra empresa de segurança fechou um grande contrato. E aí ela me pediu se eu poderia trabalhar para desenvolver os projetos para esse cliente. Ela fechou um grande trabalho, eram 30 locais, 30 ou 40, e uma das condições desse trabalho é que ela teria que apresentar projetos de segurança para todos os locais. Então, eu fui convidado para começar montando projetos. Depois, nessa empresa, eu desenvolvi a questão da ISO 9000, colaborando nesse processo. Então, se vocês perceberam, eu era da segurança pública, fui ser gerente de uma segurança orgânica. Essa empresa que eu comentei, a multinacional farmacêutica, ela tinha equipe de vigilância própria, armada, mas tudo próprio, tudo autorizada, tal. Aí que eu fui entendendo como funciona, fui trabalhar em 2 empresas de vigilância, tá certo? Para entender também aí no papel do prestador do serviço. Então, um momento eu era o gestor e contratante, entre aspas, lá era próprio, né? Não contratava eletrônica, né? E fui ser prestador de serviço. Depois disso, passado um tempo, uma empresa de consultoria me convidou para ser diretor de consultoria, cuidar da parte de projetos. Aí eu fiquei um ano trabalhando nisso. Depois eu fui ser um consultor independente, vamos dizer, autônomo, tá certo? Então, o que eu falo que eu não planejei, eu me formei em administração de empresas nesse meio do caminho, eu tirei uma certificação americana chamada CPP. No Brasil somos em 40, na América Latina são 500, e no mundo tem 8.500. Então, fiz uma pós-graduação na Espanha, feita aqui, a Universidade Pontifícia Comillas de Madrid, fez o primeiro curso em 98, e eu participei dessa turma. Depois, em 98, depois em 2005, eu fui dar aula, fui convidado para ser professor em uma matéria, em 2 turmas já deles aqui no Brasil. Então, em 99, eu comecei a dar aula no primeiro curso de gestão em segurança aqui em São Paulo, que era na EMB Morumbi, que criou o curso de gestão em segurança. O Roberto Sapotós Costa criou o curso, né? E eu fui dar aula de análise de risco, né, no caso. Dei aula na EMB Morumbi por uns 12 anos, mais ou menos. Depois foi criado o MBA. Eu participei do primeiro MBA como aluno, aí a partir do segundo, por mais 8 anos também, dei aula na parte de prevenção de perdas, análise de risco no MBA. Então, nesse modo de dizer, eu falo que eu não planejei, mas eu fui trabalhando várias frentes, assumindo vários papéis de acordo com o momento, né? Então, não, e o super interessante é que você foi construindo uma carreira com vários saberes, conhecimentos que você foi adquirindo pela vivência profissional, né? Isso é muito interessante, né? Você já não chegou naquela de sei desse negócio, sou a fera na parada e vou tocar. Não, você começou consultor testando o jogo mesmo, mas treinando no jogo, né? É bem isso, né? Exatamente. Quer dizer, eu falo que eu não tinha a ideia, vou ser um consultor, né? Algumas pessoas hoje até vão buscar experiência, apesar que eu entendo que o diferencial de um consultor é a experiência. Essa é a base. Essa é a minha visão. Não que a pessoa não possa ser um consultor júnior, mas ele tem que estar trabalhando com um consultor pleno ou sênior. Porque senão, ele pode... Não, uma coisa é falar, ele pode ser um analista, pode ajudar. Não é que a pessoa que não tem experiência, ele vai ter que começar, mas ele vai ter que começar com uma supervisão de alguém, para depois ele fazer os voos, né, solos aí no caso. Mas aí eu fui buscando, e nesse inteirinho aí de trabalho, então eu fui testando várias coisas, tecnologias, equipes de pessoas, equipes próprias, a questão de desenvolver projetos. Então, faço projetos também com construtoras. Então, já fiz mais de 200 projetos com 70 construtoras.
Então, muito diferente também você planejar um projeto que, entre aspas, eu falo que não existe, só tem no papel. Aqui vai ter uma porta, ali vai ser a portaria, o portão de veículos vai ficar ali é o hall, e aí você vai montando. E detalhe, a segurança é uma disciplina, aí tem arquitetura, tem paisagismo, tem luminotécnico, tem a questão de infraestrutura, dados. Então, você vai conversando com várias pessoas e cada um ali está tentando o melhor, né? Oferecer, olha, tem esse ponto, tem aquele ponto. Então, tudo é construído, né? Numa equipe multidisciplinar. Olha, trabalheira danada. E você conseguir ter essa visão integrada para montar tudo não é moleza, né? Montar hoje. Qual é o grande desafio hoje para montar um projeto de segurança? Olha, assim, eu entendo que as pessoas, né? É muito importante, primeiro, você acompanhar as ocorrências para entender como o seu inimigo, o criminoso, age. Algumas pessoas, às vezes, eu falo que elas, assim, tem perfis de risco, que a gente fala, né? Tem pessoas que são bem estressadas, tem pessoas que, não deixa para lá, isso, não ligo. A pessoa realmente, ela acha, não vou me preocupar com isso. Às vezes é da postura da pessoa mesmo, não é nem que ela está fazendo conscientemente, né? Então, eu falo que, por isso é importante entender as ocorrências e mostrar, porque às vezes aquela pessoa que você está conversando, e a gente torce sempre por isso, ela nunca passou por nenhuma experiência de crime, de ocorrência, assim, de uma pessoa próxima, ou ela mesma ser roubada. Então, às vezes, as pessoas, no meu trabalho, eu faço muito assim, olha, o criminoso faz isso, e nós temos que bloquear aqui, aqui e aqui. Não, imagina, tá tudo bem. Eu falo, olha, existem ocorrências, é uma questão de probabilidade matemática. Ou seja, o meu trabalho é justamente mostrar os pontos fracos, as vulnerabilidades e apresentar soluções. Algumas são implementadas, outras o pessoal, não, vamos pensar, eu acho que não podemos fazer. No caso de um condomínio, até complementando a sua resposta, eu falo que assim, você tem uma gangorra, de um lado está a segurança, do outro lado está o conforto, e nós temos que fazer um ponto de equilíbrio. Por quê? Num condomínio, você, na verdade, é a sua casa, eventualmente pode ser um condomínio comercial, é o seu trabalho, você quer segurança. As pesquisas de construtoras, elas comentam que um dos motivos da pessoa morar em um condomínio é a segurança. Tem o lazer, tem a proximidade com o transporte público, proximidade de um comércio, tem N motivos, mas um dos motivos é a segurança. Só que, às vezes, as pessoas eu falo que elas terceirizam para alguém. Não, os outros estão olhando. Só que todos são importantes. Então, é importante você falar, olha, existe esse risco, você tem essa vulnerabilidade e a solução está aqui. E o consultor, uma coisa muito importante, ele tem que priorizar. Você tem 5 coisas para fazer, essa é a 1, essa é a 5. Na minha visão técnica, comece pela 1. Lógico que, às vezes, pode ter uma questão de custo, tempo. Às vezes, você vai num projeto, o pessoal, não, nós vamos reformar, nós vamos mudar. Na prática, você fala, e quando isso vai acontecer? Não, vai acontecer esse ano. De repente, vira 3 anos e nada acontece. Não tem problema, a vida é assim. Só que o que eu falo, quando eu tenho essa situação, eu proponho alguma coisa paliativa, falo, enquanto não mudar, faça isso. Quando você reformar, fizer, melhorar, perfeito, você para de fazer o A e passa a fazer o B. Então, o seu projeto trabalha com vários cenários de possibilidade de implantação, né? E aí o seu cliente, ele vai escolhendo ali junto com você o que é mais viável, né? Exatamente. Por quê? Quando a gente fala de um projeto, o projeto ele passa por barreiras físicas, layout, ele passa por tecnologia, ele passa por recursos de procedimentos e normas, a parte organizacional, passa por recursos humanos, e em alguns locais, condomínios, não é tão comum o recurso animal. Não é tão comum. Eu já vi condomínio que tinha uma área verde, uns 2 já, 3. Condomínio comercial até eu já vi, shopping já vi, utilizar o cão. Mas assim, alguns horários fora de expediente, fazer ronda interna, tudo fechado. Mas eu tenho um condomínio que eu atendi no ano passado,
ele tem uma área verde lateral muito grande e eles optaram, lógico, eles tinham ronda por vigilante. Avaliaram a questão, olha, o custo é alto tal, e entraram com a questão, vamos ter um cão. E botaram 2 cães ali, dividiram, fizeram uma área grande e colocaram o cão. E já estava caminhando agora, quando eu fiz o projeto, para um vídeo analítico com o CFTV. Então, mesmo o cão agora também tem custo, tá certo? E lembrar que o cão, ele tem turnos de trabalho. A gente pode achar que o cão ele é igual a gente, ele tem que descansar em alguns períodos. Ou seja, lógico, ele vai ouvir, não é que o cão dorme e não escuta nada, mas quando você quer realmente um efetivo com a parte do recurso animal, ele tem turno de trabalho, ele tem que trabalhar, tem que descansar, e você tem que ter outro cão. Então, dependendo do modelo que você monta. Essa é uma novidade interessante, né? Porque é bacana você ter a participação do animal, só que agora descobriram que o animal tem custo, o animal tem coisas diferentes, né? Que você tem que se adaptar a ele também, né? Lembrando que você tem que ter, assim, você pode fazer isso de 2 formas. De forma geral, a gente fala que tem que ter uma pessoa treinada no curso de sinofilia e o animal tem que ser treinado, adestrado também, para ele poder receber os comandos. Eventualmente, é possível fazer por exemplo, você tem um perímetro muito grande em alguma área. Você pode fazer um canil circular em trechos. Aí você tem um cachorro e você vai ter que organizar só como fazer a limpeza e o tratamento dessa área. Que pode ser uma pessoa que ele não vai mexer com o cão, ele vai passar o cão de um lado para o outro, num canil, abre uma porta, vem para cá, vai para lá. Aí ele libera um canil, faz a limpeza, troca ração, água, qualquer coisa, né? O que tiver lá para cuidar. Então você tem modelos, mas se você for trabalhar com um cão rondante, com uma pessoa, ambos tem que ser. Existe o vigilante com curso para condutor de cão. Ah, legal, é bem específica a coisa. Sobre essa experiência com o cachorro, está sendo legal? Está sendo interessante? Olha, você tem bom resultado? De forma geral, dela? O pessoal gosta bastante, porque assim, o cachorro, de forma geral, ele tem uma questão de respeito, ele tem a questão do olfato, que ele vai ouvindo coisa, ou seja, às vezes ele percebe alguma situação, então ele tanto pode ser utilizado para proteger a pessoa que está fazendo a ronda, como se a pessoa for atacada, o cachorro pode atacar esse criminoso. Então, tem várias situações interessantes. É um recurso interessante, assim. Lógico que é o que eu falo. Ele tem que passar pela questão veterinária, manutenção, a limpeza do local, tudo isso tem que ser analisado no projeto. Legal. Por que essa questão hoje da segurança patrimonial vem ganhando tanta importância? Ela sempre foi importante ou ela hoje ganha mais importância do que antes? Olha, eu diria que ela sempre foi importante. O que eu acho é que hoje tem, assim, com o advento da tecnologia, hoje as pessoas sabem mais coisas e talvez mais rápido. Então, se a gente pensar, por exemplo, em São Paulo, vou dar esse exemplo peculiar, existia uma modalidade de roubo no Rio de Janeiro chamado arrastão. O arrastão era algumas pessoas formavam uma linha, até hoje ainda existe de vez em quando, hoje bem mais raro, mas algumas pessoas faziam uma linha, 3, 4, 5 pessoas, e iam andando na praia e tentavam furtar alguma coisa, roubar alguma coisa, era mais ou menos essa modalidade. Em São Paulo, já existiam roubos de prédios, tá certo? Roubos de prédios são muito antigos, na verdade. Por exemplo, eu vou até comentar um fato histórico pitoresco, que eu gosto de falar em algumas palestras. A Pompeia é uma cidade que nasceu antes de Cristo, na Itália, certo? Que foi destruída pelo Vesúvio, por uma erupção. Ela é de antes de Cristo. Ela não é a cidade mais antiga do mundo. A cidade mais antiga do mundo fica em Istambul, tá certo? Assim, né? Mas foi encontrada, tem várias casas, né? Na reconstruir, eles reorganizaram a Pompeia, estão cuidando, limpando, estão reorganizando tudo. E lá foi encontrado uma casa e tem uma espécie de um capacho, mas não é um capacho como a gente pensa, é um afresco, na verdade, é um gesso pintado, e lá tem um cão, e embaixo está escrito em latim, cuidado, cão bravo.
que eu quero dizer com isso? Antes de Cristo, já até respondendo a sua pergunta, já se utilizava o cão como um alerta, como um alarme natural, e aí você vê essa questão da preocupação com a segurança. Até por curiosidade, existem outras situações que você pode usar animais. Você pode utilizar gansos. Os gansos, eles andam em bandos. Tem uma unidade de energia aqui em São Paulo que utiliza em vários locais. Eles têm lagos grandes e tal, e eles utilizam um bando de ganso lá. Se chega um estranho, eles vêm para cima, voa, não deixa a pessoa andar. O ganso é um cachorro brabo, eu já vi isso. Eu tive um amigo que botou na casa dele o ganso como cachorro. Ele falou, não, não quero cachorro não, vou botar esses gansos aqui. Rapaz, os bichos eram nervosos. É verdade. Outra curiosidade, por exemplo, esse é mais exótico, existem bases petrolíferas que elas são cuidadas por golfinhos. Olha que legal. O golfinho fica rondando, ele foi treinado, lógico, né? E ele não permite que ninguém se aproxime. Por quê? Existe uma situação que o pessoal vem por baixo pelo mar e fura ali a tubulação para roubar petróleo, alguma coisa daquela base. E por último, por curiosidade em termos animais, você tem o porco, que ele tem um olfato melhor que o cachorro. Então existem equipes de operações especiais, de exércitos, que treinam o porco para fazer a parte de varredura, para poder checar um local. O olfato dele é melhor que o do cachorro, que já é muito bom, só por mera curiosidade. Essa é bastante curiosa, bem legal essa. Então, voltando na questão da segurança, o que acontece? Aconteceu em São Paulo, deve ter sido por volta de, eu diria, 98 e 2000, 2001, teve um prédio no Jardins que foi roubado. E aí o pessoal, na época, deu o nome de arrastão, porque entraram vários criminosos, 8, 10, 12, não lembro agora, e aí o pessoal renderam vários apartamentos e roubaram várias unidades, tá certo? E aí, assim, surgiu o nome, o prédio sofreu um arrastão. Ou seja, eles pegaram essa terminologia do Rio de Janeiro, da praia, muito comum na praia. E foi trazido para a questão do roubo em condomínio. Até hoje as pessoas falam. Hoje até, eu diria que diminuiu um pouco. As pessoas não falam tanto, o prédio teve um arrastão. Hoje falam, teve um roubo. Alguns falam em crime coletivo, né? Várias pessoas foram roubadas, mas a história vem por aí, só por curiosidade. Então, o que eu vejo hoje é que assim, as notícias, a imprensa, as redes sociais acabam divulgando várias coisas. Um efeito paralelo disso também, há uns 10 anos atrás, teve uma palestra numa feira de segurança aqui em São Paulo, e eu fui fazer uma palestra e eu pesquisei vários aplicativos, tá certo? Assim, aplicativos. Na época, eu identifiquei como uns 12 aplicativos. Hoje até deve ter mais. Ou seja, existem aplicativos para você informar. Então, você se loga no aplicativo e se informa. Olha, eu fui vítima ou uma pessoa amiga foi vítima. E você vai criando uma base de dados para falar, olha, essa rua é mais perigosa que essa. Aquela rua à noite tem mais problema de ocorrência. Só que aí a diversidade que é o complicado, porque não é uma base unificada. Cada um cria o seu. Tem a sua base, mas tudo isso no final entra nessa questão que eu comento de, assim, hoje as pessoas escutam, falam, por quê? Sempre tivemos ocorrências, tá certo? Até recentemente em São Paulo, né? Agora, lógico, estamos falando com pessoas de vários locais, né? Vários telespectadores, mas em São Paulo nós já tivemos, assim, várias ocorrências. De forma geral, o Fórum Brasileiro de Segurança, que todo ano faz o Atlas da Violência, as ocorrências vêm baixando gradativamente. Então, isso são dados importantes, mas eu acho que hoje as pessoas, pela informação que é muito boa, muito rica, as pessoas acabam ficando mais atentas, que também é muito importante a colaboração. Na sua visão hoje, o que ainda é o calcanhar de Aquiles da segurança condominial ou patrimonial? O que acontece é que, assim, né? Como é um local de residência, um local de lazer, algumas pessoas são mais
naturalmente atentas, seguem os procedimentos, e outras pessoas são mais tranquilas, assim. E, de novo, é o natural dela, não é que ela está fazendo isso com a segurança ou com o prédio, não. Ela é tranquila, e é a natureza dela, é o jeito dela. E o que o ladrão faz? Aquelas listas, vocês já devem ter visto, tem, entre aspas, tem lista de 30 disfarces. O cara é carteiro, o cara é entregador de pizza, o cara é do plano posto de saúde para ver se tem dengue, agora é do posto de saúde para vacinar alguém, agora o cara vem fazer exame médico, o cara vem entregar uma carta, o cara fala que ele é uma concessionária da internet, concessionária de energia. Ou seja, o ladrão, de forma geral, ele vai usar um disfarce. Então, você tem que ter um procedimento e checar todos. O que eu sempre falo para as equipes, quando eu faço um treinamento, a pessoa tem que ter certeza. Se ele tiver dúvida, não faça. Confirme com alguém. O que é confirmar com alguém? Por exemplo, é muito comum, talvez vocês já tenham presenciado isso, ou mesmo sem querer até participado. Às vezes você vai num prédio e a pessoa fala, o senhor quer? Eu sou morador. Ah, tá bom, pode entrar. O certo seria, a não ser que, se eu perguntei quem é o senhor, eu não sei quem é você. Se eu lhe conheço, ah, senhor Serrão, tudo bem, tal, boa noite. Tá bom, eu já até falei o seu nome. Então, eu sei quem é o senhor. Vou abrir a porta, o senhor vai entrar. Perfeito. Agora, se eu tenho dúvida, eu sou morador. Tudo bem, o senhor pode me falar o seu apartamento e sua unidade? O seu nome? Beleza, eu tenho que ter uma lista. Ou eu tenho que ter um leitor facial, biométrico, proximidade, um cartão, alguma coisa do sistema me falar, que é isso que eu falo que tem que integrar. Porque para que serve a eletrônica? A eletrônica, que no caso aqui o organizador do programa, ele fornece ajuda à segurança. Por quê? Eu não posso ouvir, não posso falar, eu ponho um interfone. O interfone passa a voz, eu vou ouvir, eu vou falar. Perfeito. Eu não posso tocar, eu ponho uma botoeira. Então, eu vou pôr um eletroímã, eu vou apertar um botão e vai abrir uma porta a 50 metros de mim. Eu estou na portaria e a porta está longe de mim. Eu tenho uma mola que vai fechar a porta. Ou um motor, alguma coisa assim. Eu não consigo enxergar, eu ponho uma câmera. Hoje, a tecnologia com os vídeos analíticos, a câmera até avisa, olha, passou uma pessoa, olha, uma pessoa está muito perto do muro, olha, uma pessoa está no topo do muro, quer dizer, quase escalando o muro. Então, a tecnologia, na verdade, de forma geral, ela aumenta os meus sentidos, os meus 4 sentidos, vamos colocar assim, até 5, dependendo. Eu tenho radar, que detecta uma pessoa, um veículo, um drone, eu posso usar uma tecnologia de drone com câmera térmica para detectar uma pessoa no meio de um bosque, numa área de APP, uma área verde. Então, eu vou misturando tecnologias. Então, e o que o ladrão faz, de forma geral? Assim, ele não vai chegar... O maior assalto que eu tenho histórico em São Paulo teve 50 criminosos. O único assalto. Foi num prédio lá, isso eu tenho catalogado lá numa listagem, mas o que eu falo de curioso? Mas eu falo assim, mas não entraram 50, entra um. Ou pula o muro, ou tenta entrar de carona, sai uma pessoa, entra, ou entra conversando, ou até às vezes fala, tudo bem, olha, eu sou morador, a minha tia deixou a chave, ela falou que ia viajar, mas falou, tá, entra aí. O que eu brinco? As pessoas, às vezes falam que é muito errado isso, eu olhei, você tem um estereótipo, você tem cara. Não existe isso. Se você olha um programa policial jornalista, as pessoas são todas iguais. Então, não dá para você olhar e falar esse esse não é. De novo, nós temos que ter um procedimento. Ou você tem uma tecnologia que faz isso, ou você faz uma verificação. Qual o seu nome, qual o seu apartamento. Tem locais que eu falo, se eu não sei, se eu tenho um documento, eu quero confirmar. Eu quero olhar. Isso é segurança. Para que as pessoas, quem está dentro do empreendimento, tenha segurança. Lógico que todo mundo, não, mas eu sou morador. Então, o que eu brinco, as pessoas, algumas, elas não moram em prédios. Ela acha que mora numa pilha de casas.
Porque cada uma, não, mas eu sou morador. A minha visita, uma vez eu tive uma troca de ideias mais acalorada, um morador falou, não, a minha visita não vai ser identificada, porque ela é a minha visita. Eu falei, olha, o que acontece? O seu apartamento é do senhor, perfeito. Mas o caminho até ele não é do senhor, são de todos. E eles querem que todos sejam identificados. Isso, ou seja, exatamente. Se a pessoa não gosta disso e não tem problema, eu acho que ele não deve morar em um condomínio, que quer dizer o que do latim? Domínio de todos. É de todos. Exatamente. Então a coisa não pode brincar, não. Projetos de segurança, como é que você avalia, como é que você trabalha a questão de análise de risco? O que hoje é o grande risco num condomínio, por exemplo? Bom, a gente, assim, como é que funciona uma análise de riscos, né? Existem vários métodos, você pode escolher um ou mais. Às vezes, normalmente, os consultores acabam optando por um, e assim, mas tem vários métodos, assim. Você pode usar método estatístico, quando você tem várias ocorrências, média aritmética, desvio padrão, coeficiente de variação. Quando você tem um grande universo de dados, você pode fazer uma análise matemática, objetiva, que é a melhor, você vai ter tudo certinho. Quando você não tem, você vai trabalhar com uma análise subjetiva. Então, alguns métodos conhecidos. Você pode usar um método chamado Mosler, foi trazido na primeira turma de Comídias aqui do Brasil, para cá. O método William Schwein também foi trazido na primeira turma de Comídias, de forma geral. E existem outros métodos, até existem softwares que fazem esses métodos, e assim por diante. O que acontece? Em qualquer metodologia, a primeira coisa, aí vem até a ISO 31000, que você leu no começo do trabalho, a primeira norma de análise de risco, na verdade, ela foi criada na Nova Zelândia e Austrália. Ela foi criada por volta de 95. Depois ela teve uma revisão em 98. Então, eles criaram a primeira norma de análise de risco. Só que elas criaram, os dois países criaram para eles. O mundo deu uma olhada, tal, foi uma ideia. Perfeito. Por algum motivo, não saberia dizer qual, não evoluiu. Aí, a ISO 31000, ou melhor, a família ISO, né, que é uma organização suíça, nascida em 47, se eu não me engano, ela criou, em 2009... lançou a ISO 31000, que é a norma de análise de risco. Ela nasceu em 2009, foi lançada no mundo e no Brasil, a BNT fez a norma em português, tudo adequou, né, a terminologia, a tradução, toda essa questão. Em 2018, ela sofreu a primeira revisão. Então, agora, nesse momento, nós utilizamos a versão 2018. E ela tem uma metodologia. E o objetivo de uma norma ISO é padronizar a forma de você tratar um tema, vamos falar, padronizar mundialmente. Mundialmente, no Brasil, no Chile, na Austrália e na França, a ISO 31000 é igual. Então, o que ela fala? Identificar os ativos, identificar as vulnerabilidades, identificar as ferramentas de controle de cada risco, que volta gente, tecnologia, procedimento, barreira física e recurso animal. Quando a gente fala o que tem que proteger, estamos falando de pessoas e bens. É o que você quer proteger, de forma geral. Num condomínio é a mesma coisa. Aí, você vai verificar as vulnerabilidades, vai verificar os riscos possíveis ou ameaças ou perigos, e vai usar algum método para fazer uma priorização. Por exemplo, outra metodologia, a gente fala heat map, ou mapa de calor. Então, você faz uma matriz com 3 ou 4 ou 5. Então, você vai do menos impacto ao maior impacto da probabilidade e da questão da proteção e a ameaça, ou seja, a probabilidade de acontecer. Então, você faz uma matriz e vai falar, olha, esse risco é mais complicado do que esse. Então, vamos tratar primeiro esse e depois aquele. E você vai fazendo. O que eu falo, o risco tem que ser analisado individualmente. Depois do todo montado, aí você... Por quê? Pode ser, vamos dizer que hipoteticamente eu coloque 10 riscos. Tem mais, eu faço listas de 100 riscos, por exemplo, assim, várias coisas que podem acontecer.
Perfeito, mas eu coloquei 10. Vamos dizer que eu vou falar, no risco 1 eu vou usar uma câmera, no risco 3 eu vou usar uma câmera, no risco 4 eu vou usar uma câmera. Eu não vou colocar uma câmera do lado da outra e cada um... Não. Aí depois eu junto e falo, uma câmera eu tratei de 3 riscos. Matou tudo. Pois é. Tratei ali 3 riscos. Agora só vou me preocupar com os outros 2, modo de dizer. Pode ser que seja uma grade, pode ser que seja um procedimento, uma ronda, um sensor, uma questão de uma câmera externa, remotamente visualizada. Então, ou seja, basicamente a gente tem que colocar isso, porque o papel do consultor, ou até de um projetista, de um gestor de segurança, ele tem que mostrar os riscos, tem que mostrar as vulnerabilidades, mapear as ocorrências que já aconteceram para ter o histórico e apresentar uma solução priorizada. O nosso papel é falar, olha, a minha sugestão comece por esse, depois esse, depois esse. Você pode fazer tudo, porque até em termos de PMP, projeto, você não consegue fazer tudo. Você tem que dizer por onde começa. E você pode ter uma visão técnica. Depois pode ter uma visão de custos, qual é mais caro, qual é mais barato. Às vezes até eu falo, se você fizer isso, ok. Se não for possível, você pode fazer esse, que é um paliativo, não é igual, mas às vezes até um pouco mais barato, ou às vezes até de graça. Às vezes eu comento a questão, por exemplo, de procedimentos. Eu falo, se cada morador fizer uma parte, entre aspas, está todo mundo se ajudando e todo mundo cuidando da sua segurança. Mas, mesmo assim, eu falo que a gente tem que usar a tecnologia para ajudar o morador. Eu não posso confiar, assim, não é que eu não posso confiar. O que tem que estar claro, se alguém não fizer o que tem que fazer, um ladrão aproveita e entra e rouba o prédio todo. Aí você vai falar, verdade. mas o morador, eu falo, ele é um morador, ele entrou, saiu, está no telefone, ele é uma pessoa como a gente. É diferente do que eu falo. Você pode ter uma pessoa, ou uma portaria presencial, ou uma portaria remota, ou uma portaria autônoma, e cada um tem um modelo de trabalho. Nessa sua visão, ao longo do... Há muito tempo que você trabalha com segurança, essa questão de custo, ela vem crescendo, ela tornou uma coisa muito impactante, ou a própria tecnologia hoje consegue baratear um pouco o custo dos projetos de segurança? Olha, de forma geral, segurança é um processo que tem custos maiores, de forma geral. Porque você está falando em equipamentos, procedimentos, você tem que treinar, você tem que ter pessoas, dependendo do projeto. Lógico, a gente pode falar de pessoas, é um posto, mas são 4 pessoas, para um posto 24 horas, no caso. Você está falando em, por exemplo, às vezes eu vou num local e falo, olha, para a gente ter segurança, essa portaria deveria ser blindada. Eu já montei um projeto muito recentemente, normalmente eu faço isso. Eu crio áreas deliveries com segurança. Hoje aumentou, depois da pandemia, já existia, e hoje a questão, acho que até as estatísticas da pós-pandemia, acho que dobrou, triplicou, quadruplicou essa questão de, eu falo que o mundo hoje são entregas, tá certo? E por que isso é impactante para um condomínio? O condomínio tem que ter um lugar para guardar isso, para guardar porque é de alguém. Então, você tem que cuidar daquele negócio, da encomenda. E eu tenho um condomínio que as pessoas recebem pneus, que as pessoas recebem televisores de 50 polegadas. Quer dizer, não estou falando um envelope que foi entregue, não. Exatamente. A coisa sofisticou. Hoje se entrega tudo. Caixa de vinho, caixa de cerveja, sabe? Quebra. Então, você tem que criar áreas. E, às vezes, eu tenho locais que eu desenvolvo uma área delivery com segurança, com design de segurança. Ou seja, eu não tenho que ter contato, o recebedor não pode ter contato com o entregador. Isso numa área segura, com blindagem. Isso vai custar. Ou seja, é um investimento alto. Então, mesmo fazer uma portaria blindada, uma sala técnica, uma central de segurança, então tudo isso tem custo. Mas o que eu entendo? Quando você faz um plano, eu tenho condomínios que demoram 3 anos, 4 anos para finalizar todo um plano. Se você constrói um plano de segurança
com toda essa priorização na parte, um faseamento, tudo que eu faço na minha forma de trabalhar, eu faço faseado. Ó, essa fase aqui é a mais importante, fase 1, 2, 8, 10. Legal, eu tenho um condomínio que faz uma primeira etapa, passa um ano, faz a outra, depois de um tempo faz mais 2, e agora, depois de 3, 4 anos, vai terminar. Ele foi dando a realidade, né? Porque depende do custo, depende da possibilidade concreta de fazer, né? Exatamente. Tem que ter um compromisso com a realidade, né? Não adianta inventar... Da localização também, né? Da localização também, né, Marzi? Do empreendimento, né? Sim. Porque, às vezes, por exemplo, é interessante, assim, o desafio, você pegar um condomínio recém-instalado, então você tem muita obra. Eu tenho um condomínio que eu atendi no ano passado, tinham 700 pessoas por dia, só de pessoal de obra. Tinham 50 os condomínios, a pandemia virou um pandemônio de obra, né? Todo mundo descobriu que o seu apartamento não está adequado para trabalhar e morar ao mesmo tempo, né? É verdade, estudar. O negócio pegou. Então, a demanda por obra, e obra é gente, é barulho, é insegurança por outros aspectos, né? É muito complicado, é delicado. São pessoas estranhas, né? É uma população que não é daquele local, né? Não é, deixando muito claro, todos são pessoas trabalhadoras, mas é uma circulação de muita gente. Então, a segurança tem que atuar. No outro dia eu ouvi um amigo meu que se mudou para um apartamento mais sofisticado, um prédio bacana, mas o prédio demanda um monte de obra. E aí, lá tem um alarme, o alarme de segurança. Caramba, com as obras, os alarmes disparam toda hora. Então, toda hora tem que acontecer uma fuga, um problema, uma ameaça de incêndio que não é real, mas que o sistema detecta e aponta. Nossa, isso é doideira, né? Por curiosidade, sabe o que é? E a sua conclusão está certa. O detector de fumaça, que hoje nos prédios modernos faz parte da parte do alarme de incêndio, tem muita poeira. A poeira, na verdade, entra no sensor e ele entende que é um alarme. Ele entende que é como se fosse... O sensor entende aquilo como fumaça e dispara. E aí, Deus nos acuda. Todo mundo tem que sair e fazer o plano de fuga. Seguir o plano de fuga. Exatamente. Eu tive isso, algumas ocorrências num prédio específico. A gente teve que, assim, nesse posto a gente tinha um rondante, então foi feito todo um procedimento, porque normalmente os sistemas de incêndio, não é a minha parte, né? Eu trabalho com outros consultores de incêndio, mas eu tenho uma noção. Quando toca um sensor, você pode ter várias programações. Ele pode disparar a sirene de todo o prédio, ele pode acionar um painel. Aí você vai ter minutos para resolver o que vai fazer. Então, nesse prédio que estava tendo essas ocorrências, eles estavam ainda procurando identificar, porque mesmo olhando o sensor, você fala, o sensor está normal, não está quebrado tecnicamente, mas a pessoa vai mapeando até falar, esse sensor realmente está com problema. Aí, então, vinha para a portaria o alarme, ele resetava a sirene, ia dar um tempo para a sirene, mandava o rondante e checava. Tem, não tem? Ok, então, se tem problema, vamos deixar o sistema disparar e fazer evacuação. Ou, se não tem problema, ele desliga a sirene, registra, olha, tal hora, tal dia, para ir administrando essa questão. Tudo tem que ser customizado de acordo com a situação, né, que acontece. Não tem jeito, segurança é isso, né? É intercorrência, ocorrência e intercorrência. Você não sabe o que é, tem que verificar. Mas sempre tomar o cuidado de checar, né? Isso é fundamental. Sim, tem que acreditar. É para isso que o sistema nos ajuda. Na verdade, a gente fala que não existe falso alarme. Pode tocar um alarme e você tem que checar. Pode até não ser nada. Ou, às vezes, até... Se o sistema, às vezes, é muito comum, paisagismo, né? Então, você tem lá um sensor e tem um galho. Bate um vento, levanta e faz o sensor disparar. Ok, você tem que tentar perceber e pedir para fazer a poda, se for possível, ou solicitar conforme a legislação, ou mudar o sensor. Hoje, temos várias tecnologias para fazer isso. Legal. Um condomínio, ele quer contratar, ou ele sente que precisa fazer um plano de segurança, ele tem que contratar um consultor de segurança. Qual é o cuidado que hoje um condomínio tem que ter para contratar esse tipo de profissional?
Olha, o que eu vejo, né? Um pouco até a gente já falou disso. Não vou nem ser maldoso perguntar para você se tem muito 171 querendo atuar nessa área. Olha, pega até coisa ética. Mas vamos lá, quais são os cuidados? Pode ter. Vamos falar que pode ter, tá certo? Pode ter. Até por uma questão de segurança, você tem que estar preparado para tudo, né? Sim, sim. O que eu entendo? Aquilo que a gente até já passou um pouquinho pelo tema. O consultor, ele tem que ter, em primeira coisa, ele tem que ter experiência. Ele tem que ter experiência prática. Para ele ter a experiência prática, vamos voltar 2 casas do jogo, ele tem que ter capacitação. Então, a primeira coisa que tem que ver, qual que é a formação dele, quais são os cursos, que atividades que ele desenvolveu. Bom, então ele tem conhecimento de alguma área, ok? E aí depois, onde ele aplicou esse conhecimento? Quantos projetos ele fez? Aonde ele fez? Ou seja, ele acompanhou a instalação, ele, vamos dizer, pôde treinar a equipe. Detalhe, não que o consultor tem projetos, como eu acabei até de explicar, eu tenho o consultor de segurança, existe a pessoal da instalação da empresa, vai ter empresa de vigilância que está com a equipe, vai ter eventualmente alguém da parte de TI, onde eu estava numa reunião, vai ter o pessoal de infraestrutura, quer dizer, não é que ele, mas ele tem que ter essa noção do todo, tá certo? Para saber a parte dele. Ou seja, com essas 2 visões, você consegue já ter uma boa... E tem várias pessoas no mercado que têm essas características. Tem capacidade, em termos técnicos, e tem experiência, vivência prática. Legal. Isso eu acho que é a base e até o que eu expliquei. Quais são os itens que tem que fazer parte de um projeto de segurança? O que o pessoal tem que prestar atenção? Basicamente, assim, primeira coisa, tem que fazer uma contextualização, entender o local, mapear todo o local, fazer o inventário, saber o que existe, saber o que está funcionando. Você pode ter um monte de coisas e uma parte não está funcionando. Então, você tem uma sensação, uma falsa sensação de segurança. Então, o consultor, cabe a ele, a equipe, assim por diante, fazer um levantamento. Identificar pessoas e ativos, materiais, bens que você quer proteger. No próximo item, você vai mapear os riscos que vai ter nesse empreendimento com base nas vulnerabilidades. Então, você vai fazer um levantamento na parte layout, na parte de tecnologia, na parte de procedimentos, na parte que envolve também treinamento e na parte de equipe de pessoas. Vai entender todos esses recursos e vai, com base nisso, você vai identificar... tem uma figura que eu falo bastante, ela é trabalhada no CPTED. CPTED é Crime Prevention Environment Through Design. É uma metodologia que foi desenvolvida em Chicago, nos anos 70, por vários especialistas, alguns arquitetos, outras pessoas com trabalho de psicologia, de criminologia, segurança, eles foram desenvolvendo. Então, existem 3 gerações do CPTED. A primeira geração, ela trabalha muito a questão ver e ser visto. Então, ela acredita na vigilância natural. Então, você tem que ver para fora, as pessoas de fora têm que ver dentro. Não estou dizendo todo o prédio, mas uma parte dele. Entra a questão da vigilância natural das pessoas, da manutenção do local, da sinalização das áreas, e a questão da manutenção adequada. Entra a questão, na segunda fase do CPTED, segunda geração, a participação das pessoas, ou seja, não são só recursos. E com isso, na verdade, dentro de um projeto, você colocando também essa visão do CPTED, que é uma visão bastante interessante, você consegue colocar isso, quais são os riscos que o condomínio tem. E, a partir disso, agora a próxima etapa é colocar alguma ferramenta de controle de risco, que é pessoa, tecnologia, barreira física, ou os 2, ou os 3, ou procedimento, e vai juntando tudo. E aí você vai ajudar os condôminos, no caso, quem estiver fazendo a gestão, ou o síndico, comissão de segurança, conselho, e assim por diante, vai dando as orientações para o pessoal poder evoluir nessa tratativa.
Legal. Tecnologia, a gente sabe que não é magia, mas ela hoje tem um papel muito importante para a área de segurança, deve evoluir isso ainda muito mais. A gente vai ver agora no mundo uma super evolução dessa área de inteligência artificial, das aplicações que a gente vai ter. Então, quais são as novidades? Como é que tem que ser tratada essa questão tecnológica para ela facilitar, para ela realmente ser fundamental para a segurança? É importante, assim, basicamente, o que a gente tem em termos de tecnologia? Nós temos controle de acesso, pedestres e veículos. Hoje, os leitores estão caminhando bastante para a questão do leitor facial. Teve uma grande evolução. Temos vários tipos, marcas, modelos, tá certo? E como é que a coisa avança, né? Todo mundo achava que a biometria era a salvação. A biometria já passou batida geral, né? Olha aqui. Pois é. Até porque o facial tem uma leitura melhor, mas ela tem que estar num local iluminado, os leitores hoje têm a sua luz. O importante é o cadastro que você faz, a foto que você faz. Tem que ser uma foto como se fosse para um passaporte, sabe? Limpa. Aquela padrão claro, certinho, né? Tem todo um padrão para facilitar, tá certo? Isso que eu quero dizer, né? E aí o que acontece? Você tem os leitores faciais. Você tem até, vou falar outras biometrias não tão utilizadas, mas até antigas, e são muito boas. Existe o mapa vascular da mão. Você pode ter o mapa vascular da frente ou das costas da mão, ou geometria da mão, que é um leitor até bastante antigo, já aqui no Brasil, em outros locais, mas no Brasil. Estou falando coisas que existem no Brasil, tá certo? Sim. O leitor de íris já ele não é usado em alguns locais mas não teve tanta assim aderência, na verdade. A pessoa muito famoso nos filmes de 007, né? Mas na vida real fica mais chato, né? Exatamente, mas funciona, é uma tecnologia interessante. Tom Cruise usa bastante também. Usa muito, Então, o que acontece? Aí, partindo disso, você tem a questão, falamos dos leitores. Você tem sistemas de alarmes que já têm os algoritmos, que não deixam de ser uma parte da IA. Porque existe o conceito de machine learning, quer dizer, existem gravadores de CFTV que vão aprendendo, que vai configurando e vai melhorando. Mesmo leitores faciais, nós temos leitores que vão melhorando a visualização. Ou seja, porque as pessoas também mudam. Não que uma coisa importante, se eu deixar a barba, não muda para o algoritmo. Por quê? Ele faz medidas, na verdade. Nós temos cerca de 220 medidas no rosto. Então, olho, nariz, queixo, boca, orelha, testa, volta. Ele faz um monte de medidas, na verdade. Ele entende que aquela medida está coerente com qualquer mudança que sua fisionomia pode ter. A não ser que você faça, por exemplo, uma cirurgia e você mexa no malar, aqui no osso malar, na quina do rosto, sabe? Quer dizer, você mudar o seu rosto em termos ósseos, por algum motivo. Aí o sistema vai falar, outra pessoa. Mas o fato de eu estar de bigode ou de barba, para ele não está vendo isso, na verdade. Ele não está olhando isso, na verdade. Ele olha a distância, ele olha números, na verdade. Mas você já tem tecnologia que vai melhorando essa questão da leitura. Ele vai entendendo, vai olhando, quer dizer, tudo isso ajuda. Os próprios sistemas de CFTV com vídeo analíticos que vocês utilizam, então, são muito interessantes. E nós temos analíticos, assim, uma gama em torno de 50 coisas que o analítico pode fazer, dependendo da marca, do modelo, do software. Mas existem N tecnologias que podem ajudar na segurança. Então, você pode estar colocando isso num drone, também numa área que possa ser feita uma ronda. Existe o vigilante operador de drone, tá certo? Não pode ser qualquer um. Então, você tem que ter pessoas habilitadas para utilizar aquele equipamento. O equipamento ele tem 3 agências, na verdade, né? Agência Espaço Aéreo, Agência Anatel de Comunicação e Espaço Aéreo, que é a DCEA. São três agências, na verdade, que cuidam, na verdade, do equipamento, entendeu? Então, tem habilitação, registro, treinamento do operador, do drone, tá certo? E aí a gente tem a tecnologia que tem avançado muito, são as dos vídeos analíticos, que utilizam o conceito de inteligência artificial, o conceito de machine learning, tá certo? Que é muito interessante. E isso vai evoluir muito, né? Tanto até que agora eu vou botar o Marcel Bussolini Marques na história,
que essa semana ele participou aí do lançamento do Smart Sampa, né? Parece que a coisa agora saiu do papel, né, Marcel? Decolou, né? Bom, boa noite, Marci, Serrão, todos que estão nos acompanhando. Bom, realmente foi inaugurada a central, né, do Smart Sampa lá na rua 15 de novembro. Ela fica bem em frente à B3 ali, né, no centro da cidade. E isso daí vai auxiliar muito, né? Está tomando o papel ali do City Câmeras, né? O City Câmeras foi um embrião, mas agora você tem o Smart Sampa, que já tem aproximadamente 15 mil câmeras da prefeitura. Eles querem chegar a 20 mil câmeras, né? E a princípio seriam 10 mil câmeras privadas, mas já estão tentando elevar esse número para 20 mil conexões. Então, condomínios, residências, comércios, né? Isso vai ser muito importante. Então, ontem tivemos ali uma reunião da área técnica, envolvendo a nossa empresa, serviço de nuvem, né? Para fazer toda essa API de integração, já está enviando as imagens para o Smart Sampa e também, a partir do momento que ele precisa de uma imagem, de uma ocorrência, essa API, ele buscar essa imagem, fazer o download dessas imagens. Então, já está num processo bem avançado. Em tempo real, né? Sem perder tempo. Exato. Né? Isso. E é importante, né, Serrão? Tudo é experiência, né? Porque no City Câmeras, o que acontecia? Eu tenho falado bastante com esse pessoal que está tomando conta desse projeto, porque muitas vezes nós éramos demandados depois de 1 ou 2 anos, porque corria aquele processo, né? Segredo de justiça. Quando o Ministério Público solicitava uma imagem, você não tinha conhecimento daquela ocorrência lá atrás. Então, não tinha realizado o download das imagens. Então, hoje eu até tive uma entrevista com uma pessoa de uma Universidade Federal do ABC e comentei sobre isso, que foi uma grande sacada da CoSecurity, essa questão do QR Code, né? E entrar em contato ou pelo Zap ou através de e-mail, porque nós tomamos ciência da ocorrência. E além você inverteu a mão, né? As pessoas acessam Exato. o sistema para te informar o que está acontecendo. Né? Exato. Então, além de você enviar essas informações para os distritos policiais, também essas imagens ficam armazenadas. Então, futuramente, o Ministério Público, precisando dessas imagens, elas estarão disponíveis, entendeu? Acessíveis. Como provas, exatamente. É isso. Então, são evoluções interessantes. Então, hoje, é a evolução do mundo hoje. O grande investimento das maiores empresas de comunicação hoje é a questão de armazenamento, a tal da nuvem. Vai todo mundo aí, estão fabricando nuvem. E isso vai demandar uma tal de energia, que a gente aqui no Brasil vai ter que resolver esse problema. Data center come energia. E a gente aqui não tem energia ainda para tanto data center. Mas vamos criar, vamos pensar, vamos planejar, né? Essa vai ser a mega demanda. E como o Smart Sampa também vai ter alguns analíticos, né, de facial e alguns outros analíticos, é muito processamento, né? Então, todas essas imagens ali sendo processadas, e isso também entra na questão do Muralha Paulista, né? Que nós tivemos uma reunião e estamos esperando a regulamentação, o decreto desde fevereiro, porque, a princípio, eles armazenariam as imagens por 30 dias. E na última reunião que eu participei, já tinha caído para 3 dias. Porque não tem necessidade de eles armazenarem por 30 dias, pois as empresas já armazenam essas imagens, né? Então, seria um custo que não tem sentido, né? Não, e aquela coisa, vai armazenar o que é relevante, né? O que o sistema disser para você, não, essa aqui vale a pena, essa aqui tem importância, armazena, o resto não tem que armazenar. É isso mesmo. Mas esse canal... É uma entropia, né? De tanta excesso de informação, entropia, né? Para que você vai ter aquilo ali? Para nada, né? Exatamente. Para tomar espaço. Então, isso também acho que seria muito importante, que muitas vezes o Ministério Público pede essas imagens lá na Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura. Porém, se eles criarem um contato ali de quando, por exemplo, a CoSecurity envia essas imagens e essas informações para o distrito policial, eles poderiam já também armazenar isso, né? E ser comunicado pelas outras empresas. Assim como a CoSecurity, você tem alguns concorrentes. Então, isso ia ajudar bastante na segurança pública, né? Eu tenho esse entendimento. A gestão da segurança pública ela vai ter que se sofisticar.
ela vai ter que deixar de ser a burocratice que a caracteriza para entrar no mundo da gestão do conhecimento, da gestão da informação, né? Da gestão da tecnologia de verdade. Vai ter que mudar os paradigmas completamente, né, Marci? Sim, a tecnologia vai facilitar muito o trabalho da segurança pública, né? E justamente é muito importante essa parceria do público e privado. Quando eu fiz a minha prova do CPP nos Estados Unidos, para tirar essa certificação, uma das matérias, a gente fala são 7 matérias, uma das matérias era justamente, ele chamava liaison, era a ligação do público com o privado, no sentido de colaboração, de ajudar, de melhorar para todos, na verdade. Você vê que não é um tema novo, eu quero dizer, né? Não. Então, eu fiz a minha prova em 98 e tirei em 2000 minha certificação. Então, o que acontece? É muito importante. É uma coisa que eu também procuro analisar no meu relatório, estimulando. Tem uma parte de segurança comunitária que começa, por exemplo, aqui em São Paulo existe aquele projeto que também faz parte dessas iniciativas, o Vizinhança Solidária, feito pela Polícia Militar, tá certo? Que também, antigamente, era o City Câmeras, que foi uma iniciativa muito boa, agora evoluímos para o Smart Sampa, quer dizer, junto do Muralha, no caso da Muralha Paulista, que aí entra no entorno do Estado, uma série de coisas, mas é uma evolução muito grande e muito importante. E essa questão do público perceber que tem que ter o conceito de segurança participativa, tem que ser real, verdadeiro, né? Não adianta o cidadão ficar esperando o milagre da segurança cair do céu, vir do papai Estado resolvendo tudo, não tem mais essa, né? E eu acho que esse conceito é algo que vai expandir para toda a relação do cidadão com o setor público. Eu tenho essa impressão que a gente vai ter aí uma disruptura em relação a tudo isso. Vai ser muito interessante. A gente vai ver grandes transformações acontecendo muito em breve. O pessoal tem que ficar preparado, ficar esperto para tudo isso. Legal. Exato, Serrão. E lá também, né, no Smart Sampa, além da GCM também, terão alguns postos, Polícia Militar, Polícia Civil, né, Polícia Federal e os outros órgãos aí, SAMU, né? Então, isso é muito importante, né? A vigilância privada, que tem um papel gigantesco que ainda não é tanto utilizada, né? De maneira tão eficiente, né? Exatamente. Então, isso, como o Marci falou aí, né? Ajuda muito, né? Essas entidades aí, todas integradas, né? Muito bom. Marci, que perspectiva você está vendo aí para essa questão do consultor em segurança? Qual é a grande novidade que vem aí na sua área? Olha, eu vejo que assim, né? Cada vez mais até hoje, as pessoas buscam, assim, existe uma busca pela especialização, por um conhecimento técnico, né? Então, eu entendo até que as pessoas têm demandado esse tipo de trabalho. Não é nenhuma coisa nova, na verdade, as ideias de consultoria nasceram nos Estados Unidos, né? As grandes empresas, o conceito de consultoria, de assessoria, né? Quer dizer, então eu vejo que tudo isso acaba demandando, até por conta do que a gente falou. Temos diversas tecnologias e eu falo, a ideia nem sempre a melhor tecnologia e mais cara é a mais adequada. Primeiro eu tenho que entender o problema para depois chegar na solução. Infelizmente, às vezes a gente vê locais que tem muita coisa, não só de tecnologia, gente, um monte de coisa, e você, analisando, você identifica gaps, identifica vulnerabilidade. Então, você tem que analisar e aí um consultor pode colaborar muito com isso, até para você racionalizar o custo. Você gastar o que precisa e treinar, que também é uma outra questão. Treinar, que eu digo assim, eu vou às vezes no empreendimento e faço uma análise e falo, olha, os seus recursos têm isso aqui e você não usa. Você tem o recurso já. Talvez, lógico, vai ter que dar um pequeno trabalho, desenvolver, treinar, explicar, mas ele tem os equipamentos e não está usando. Isso. Então, é uma questão assim de integração pessoa e tecnologia. Ou seja, tudo tem que estar integrado. E tudo pé no chão e customizado, né? Cada lugar tem uma realidade, tem uma situação, né? Exatamente. A sua equipe de portaria, de recepção, de vigilância, tem que saber exatamente o que tem. Eu já fui em empreendimentos que as equipes não sabiam.
Então, de certa forma, está tudo meio separado. Assim, não tem uma conexão e, na verdade, até uma convergência. Por quê? Se você tem um estudo de segurança, uma análise de risco, um projeto, um plano diretor, você, dentro do papel do consultor, ele tem que integrar tudo, tentar identificar, olha, aqui tem que juntar isso aqui por uma orientação, treinamento, o próprio, voltando ao nosso tema central, morador, moradora, tá certo? Todos têm que ser, fazer parte, cada um no seu papel. Eu não estou colocando que, não, o morador tem que fazer ABC. Não, o morador tem o papel dele. Ele mora ali naquele local, ou trabalha, ou ambos, né? Hoje os prédios modernos têm o coworking, então as pessoas moram, entre aspas, no andar e descem no térreo para trabalhar. Então, tudo isso faz parte. E ele pode ajudar e pode não atrapalhar, que é o desejável sempre, né? Com certeza, com certeza. Legal. Bom, nosso tempo já está se esgotando, acho que a gente fez uma discussão bacana, mas eu quero sempre, toda vez eu peço o parecer dessa dupla sertaneja, Marcel Bussolin Marques, seu balanção sobre o nosso programa de hoje. Seu microfone. Aciona aí. Caiu. Ele caiu, ele ia dar o balanço e ele caiu. Bom, a gente vai ficar devendo o balanço do Marcel Bussolin, então, a não ser que ele consiga voltar, né, a qualquer momento em edição extraordinária. Então, passo a bola para o outro membro da dupla sertaneja. Marci, faz aí o seu balanção sobre o nosso programa hoje. Bom, achei interessante, achei que a gente caminhou por vários temas. A segurança em condomínio é bastante abrangente, dá para a gente falar bastante tempo de vários assuntos. Então, a gente conseguiu, de forma sucinta, resumida, né, e tocando em alguns pontos. É muito importante que as pessoas entendam os seus problemas primeiro. Voltamos com o Marcel. Mas é importante que as pessoas entendam a sua situação, o seu local de trabalho, de moradia, assim por diante, para depois buscar as soluções, aplicá-las de forma adequada e ter todo o resultado ali que ele investiu. Muito bem. Marcel Bussolin Marques, agora sim, seu balanço, que a tecnologia permitiu o seu retorno. Pô, fui dar um silenciar aqui, caiu a plataforma. Derrubou tudo, Bom, Serrão, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Marci quando ele fez uma palestra sobre crimes digitais. Fui lá no Morumbi, numa igreja, num templo ali, né? Estavam o Daniel, o Dr. Marcos Vinícius, do 34DP, e, poxa, foi uma palestra bastante interessante. Depois encontramos o Marci, onde fizemos o convite para ele, né, para participar do programa Você Curte, lá no evento dos síndicos da Caná, né? Até passou um tempinho aí, mas o Marci é um profundo conhecedor, né? E, poxa, é uma referência para nós, ali da CoSecurity. Então, muito obrigado, Marci. Agradeço em nome da CoSecurity a sua participação e essa troca de experiência que realmente você tem muito conhecimento. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Legal, muito bom. Marci, então o programa foi justo e perfeito ou ficou devendo? Não, a ideia foi atingirmos os objetivos. A ideia é divulgar conhecimento para que mais pessoas entendam esse tema, participem e desenvolvam isso nos seus condomínios da melhor forma. Muito bem, então maravilha. Participaram do nosso CoSecurity 92, essa dupla poderosa, Marci José Campos Verde e Marcel Bussolin Marques. Você sabe, né? Toda quarta-feira, 20 horas ou 8 da noite, você tem um encontro marcado com a gente aqui para tratar de segurança colaborativa no nosso programa CoSecurity. Quarta-feira que vem tem mais novamente. A gente agradece a todo mundo hoje que nos assistiu, participou, entendeu a importância desse tema. Ajude a divulgar. Não se esqueça de se inscrever no canal da Escola Superior de Segurança. Divulgue para os amigos e também perturbe os inimigos, que às vezes você jogando lá uma luz para ele, você colabora para as coisas melhorarem. Semana que vem tem mais. Para todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Boa noite.